Estamos aqui no EducaPE para convidar você a participar da 12ª edição do Prêmio Naide Teodósio de Estudos de Gênero. Faça sua redação, seu relato ou projeto de experiência pedagógica. Você também pode escrever um artigo ou um roteiro para vídeo documentário. Escolha sua modalidade e se inscreva pelo secmulher.pe.gov.br ou pelo www.facep.br. Se ligue no prazo, as inscrições vão até 10 de maio. Tire suas dúvidas pelo 0800 281 8187. Participe e concorra até R$ 66.800 em prêmios. Pessoal, como vai, amigo estudante? Tudo bom com você? Cara, eu quero inicialmente agradecer toda a equipe dos bastidores que estão nesse exato momento cuidando desse projeto. O nosso querido secretário Fred Amanso, que acreditou nesse projeto, Maria Medeiros, Jaidete, Bento, todos vocês, Franciana, Ana Selva, o nosso porteiro, o nosso segurança, Aninha, Renato, todos que estão nesse projeto, que estão nos bastidores, uma equipe maravilhosa, acreditando, e tudo isso é para você, amigo estudante. Um abraço no teu coração. E agora eu quero falar para você, professor. Você, professor, que planeja as aulas, que com presteza e amor prepara tudo isso para levar para o seu estudante. Eu quero te agradecer e dizer o meu muito obrigado. Você, estudante, valorize o seu professor de sala de aula, porque é esse que vai fazer justamente a mudança na sua educação profissional. Muito obrigado a todos vocês. Professor Paulo Dutra, o senhor está nas minhas orações, que a sua saúde fique melhor cada dia que se passa. Ok, pessoal? Vamos lá. Amigo estudante, agora eu quero falar com você. Eu quero falar sobre a sua dor. Sim, você que está sentado no sofá, está sentado na cadeira. Essa dor, que dor, Flávio? Que quando você chega em sala de aula, você não consegue compreender química. Olha para o colega do lado, o outro colega, amiga, e vê entendendo química. Ó, cara, eu vou tomar aqui, tá? Eu tô com sede. Então você que sente essa dor, eu passei por isso. Cara, eu ficava deprimido, apreensivo, eu cheguei até a chorar. Pô, eu não consigo entender, meus colegas conseguem entender e tal. Eu quero dizer algo para você. Se eu aprendi química, você vai aprender. Venha comigo hoje, a gente vai estudar química e vamos utilizar um método, tá? MAI, motivar, explicar, aplicar e explicar. Vamos lá em cima. A partir de hoje, nós vamos catalisar a sua educação e sua aprovação. Vamos lá para o slide. Câmera 1, Química, soluções. Professor Flávio Ferreira, esse que vos fala nesse exato momento. Tá? O público segunda série do ensino médio. Vamos falar sobre misturas, galera. Mistura. O que é mistura? É muito óbvio isso. Sinceramente, é massa demais isso. É a reunião de duas ou mais espécies químicas diferentes. Então a água. Tá, volta a câmera para mim, Eu não consigo ver isso. Ó, aqui, ó, nós temos a molécula da água, representada em dois modelos moleculares, tá? E aqui eu tenho o gás oxigênio. Então, se eu pego a molécula da água e misturo com o gás oxigênio, nós temos uma mistura. E se ela apresenta uma única fase, essa mistura ela é tão homogênea que nós podemos chamar de solução. Mas se ela apresentar duas ou mais fases, nós chamamos de mistura heterogênea. Tá? Voltando agora para os slides, vamos lá. Mistura homogênea. Duas ou mais espécies químicas diferentes que apresentam as mesmas propriedades em toda a sua extensão. O que é uma mistura heterogênea? Duas ou mais espécies químicas diferentes, que não apresentam as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Pessoal, a câmera para mim. É muito importante. Nós tivemos aula com o professor Luiz Fernando e ele falou sobre interpretação textual. Muitos estudantes vêm a mim e dizem, professor, quando eu estou com o senhor em sala de aula, eu consigo entender, mas quando estou em casa, eu não compreendo. Isso se chama interpretação textual.
vou ensinar a vocês a interpretar o enunciado, a interpretar o que o assunto quer nos passar. À medida que fazemos essa interpretação, nós vamos saber o que ele quer que nós encontremos. Então se ligue, interpretação textual é a solução para o entendimento de química. Voltando para o slide, nós temos o seguinte. Qual é a dica, pessoal? Toda mistura homogênea é um sistema monofásico. Toda mistura homogênea é um sistema monofásico, tá? E se a mistura ela for heterogênea, ela vai ser o quê? Uma mistura o quê, pessoal? Polifásico. Polifásico. Ok? A dica é essa. A dica é essa. Tá? De acordo com o diâmetro médio das moléculas do disperso, a dispersão se classifica em suspensão, emulsão, dispersão coloidal e solução. Então vamos lá, pessoal. Quero chamar a atenção para vocês disso aí. Então o que é que tem? Vamos para o slide, tá? Vamos para o slide, tá? Olhando para o slide, o que é que nós temos aí? De acordo com o diâmetro médio das partículas do disperso, a dispersão se classifica em suspensão, emulsão, dispersão coloidal e solução. Olhem muito bem para o slide. O que é disperso? Tá certo? Disperso pode ser chamado de soluto. Então, disperso pode ser chamado de soluto ou dispersante, tá? Então, vamos lá. Nós temos aí um diâmetro. Quem encontrou esse diâmetro foi o nosso querido Rutherford, por cálculos, quando ele estava estudando o modelo atômico. Então, um angstrom significa 10 a menos 8 centímetro. Significa que é a medida do comprimento do diâmetro de um átomo, ok? Então, suspensão. Quando o diâmetro médio das partículas do disperso soluto é superior a 1000 angstrom. Exemplo, leite de magnésia, tá? Então vamos lá. Emulsão. Quando o diâmetro médio das partículas do disperso é superior a 1000 angstrom. Exemplos, leite e maionese. Aí, volta a câmera para mim. O estudante vai olhar para mim e vai dizer assim, Flávio, qual é a diferença de suspensão e de emulsão? Porque ambas essas soluções, essas dispersões, é quando o diâmetro do disperso é superior a 1000 angstrom. Então, qual é a dica nisso? Qual é a dix nisso aí? Se ligue. O disperso em uma suspensão sempre é sólido. Olha a diferença de suspensão para emulsão. Preste muita atenção, porque isso cai no seu seriado, cai no Enem, tá? A diferença de suspensão para emulsão é que na suspensão o disperso sempre é sólido. E na emulsão, tanto o disperso como o solvente, o dispersante, são líquidos, ok? Então vamos lá, próximo. Dispersão coloidal. Quando o diâmetro médio das partículas do disperso fica compreendido entre 10 angstrom e 1000 angstrom. Qual é o exemplo disso? Fumaça, neblina, geleia. Eu sou apaixonado por geleia de mocotó. Pronto, a geleia de mocotó é uma dispersão coloidal. Que a minha esposa não ouça isso, tá? Então vamos lá. Então, solução. O que é uma solução? Quando o diâmetro médio das partículas do disperso é de até 10 angstrom, tá? Exemplo, a mistura de água com açúcar. Você pega a água e coloca no açúcar e você vai ter uma mistura homogênea. Tudo tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, nos envie, tá? Pelo WhatsApp as suas dúvidas. Se eu não conseguir responder todas as suas dúvidas, existe uma equipe de química que vai lhe responder. E pode me procurar nas redes sociais. O meu Instagram é @PhDFlávioFerreira, ok? E tire foto nossa aí, tire sua foto, posta aí nas redes sociais que eu vou repostar. Tá uma delícia, tá? Então vamos lá. Continuando aí, próximo slide. O que são soluções? Tá, qual é a definição de soluções? São as misturas que apresentam uma fase uniforme em toda a sua extensão. Ou seja, são sistemas homogêneos formados por uma ou mais substâncias dissolvidas em outra substância,
presente em maior quantidade. Ok? Tudo tranquilo? O que é uma fase? Veja, pessoal, um estudante uma vez perguntou, Flávio, o que é uma fase numa mistura heterogênea? Fase é a parte homogênea de uma mistura heterogênea. Se você olhar aí, preste atenção no slide aí que se apresenta. Nós temos um becker com óleo e água. A água fica abaixo, porque a densidade da água é maior do que a densidade do óleo. Então a água fica abaixo e o óleo fica acima, porque a densidade dele é menor. Então você vai ver aí duas fases. Então o que é a fase? A fase é justamente isso, é a parte homogênea de uma mistura heterogênea. Então a parte homogênea do óleo é uma fase. A parte homogênea da água, que se encontra nessa mistura heterogênea, é uma fase, ok? Alguma dúvida? Manda aí. Classificação das soluções. Como é que as soluções se classificam? Existem critérios, tá? Existem os 3 critérios. Volta a câmera para mim. Quais são os 3 critérios? Estado de agregação entre as moléculas. Isso nos lembrar poder de atração e poder de repulsão entre as moléculas. A natureza das partículas dispersas na solução, tá? E por último, o terceiro critério é a razão soluto-solvente. É a quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente. Então, esses 3 critérios. Vamos ver cada um deles agora, tá? Então, vamos lá. Quanto ao estado de agregação? De acordo com este critério, as soluções podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Isso mesmo. Quero chamar muita atenção para você nesse slide. Toda vez que eu falar PA, é poder de atração. Quando eu falar PR, é poder de repulsão, ok? Então, entre as moléculas. Então, vamos lá. Solução sólida. O que você vê? O cubo. Então, as moléculas nessa fase aí cúbica, elas são organizadas, né? Elas formam um aglomerado. Por que essa organização? Porque o poder de atração da molécula é muito maior do que o poder de repulsão. Olha aí para mim, agora. Se liga aí. Então, você tem a atração entre as moléculas na fase sólida é tão grande, que elas formam o que nós chamamos de agregado molecular. O que acontece? Elas vão se aproximando por causa de atração. Então, o volume, obviamente, na fase sólida é um volume menor, tá ok? Por conta da atração muito forte entre as partículas que formam a fase sólida, ok? Então vamos lá. O soluto. Pessoal, o que é soluto? O que é solvente? Tá? O que é soluto, o que é solvente? O soluto, ou disperso, é a menor quantidade em mol expressa em uma solução, tá? Então, o solvente é o quê? Ou dispersante, ou dispergente. O que é? É a quantidade em mol, é a maior quantidade em mol expressa em uma solução. Então, amigos, olha para mim aqui. A palavra soluto. Professor, eu nunca sei quando é soluto, quando é solvente na solução. Como é que eu faço isso? Se liga aí. Palavra soluto. Soluto. Quantas letras são? 6 letras, tá? 6 letras. Solvente. Solvente. Quantas letras são? 8. Já respondeu. Soluto é a menor quantidade. Solvente é a maior quantidade na solução. Saca? Então vamos lá. Voltando aí para o slide anterior. Então nós temos que uma solução sólida. É óbvio. Vê o raciocínio. O soluto pode ser sólido, líquido ou gasoso. Mas o solvente em uma solução sólida sempre será sólido. Olha a câmera aqui para mim. Vê só, pessoal. É lógico, tá? Vocês são inteligentes, vocês conseguem imaginar. Então imagina lá. Soluto é o que está em menor quantidade. Solvente é o que está em maior quantidade. Então, se a solução é sólida, é porque o que está em maior quantidade só pode ser isso, sólido, tá certo? Então, uma solução sólida, o solvente é sempre sólido. Agora, o soluto pode ser sólido, líquido ou gasoso. Como assim, Flávio? Me dê um exemplo. Se liga aí. Olha aí o slide. Veja aí.
Veja só esses 3 exemplos aí. Liga de cobre e níquel. O soluto é sólido. O níquel, sólido. Esse S, entre parênteses, significa que ele se encontra na fase sólida na temperatura ambiente, tá? Então, o solvente é o cobre. E o solvente é cobre, que também se encontra na fase sólida. E é óbvio que é uma solução sólida, porque o solvente está na fase sólida. Outro exemplo, amálgama de ouro. O que é amálgama de ouro? Como é formado uma amálgama de ouro? O soluto é o mercúrio, que na temperatura ambiente se encontra na fase líquida. E o solvente é o ouro. Então o que é que nós temos aí? Nós temos que o soluto é líquido, mas o solvente é sólido, o ouro é sólido. Então nós temos aí uma solução sólida, onde o solvente é sólido, obviamente, e o soluto é líquido, ok? Então, terceiro exemplo aqui. Liga de paládio e hidrogênio. Liga de paládio e hidrogênio. O que é que nós temos? Nós temos o gás hidrogênio, que é sólido, que é gasoso, o nome já está dizendo gás hidrogênio, temperatura ambiente gás, tá? E ele é o soluto dessa mistura. E o solvente é o paládio, que se encontra na fase sólida. Resumindo, se a solução é sólida, o solvente sempre será sólido. E o soluto pode ser sólido, líquido ou gasoso. Ok? Fica ligado aí, pessoal. Sim, eu estou recebendo aqueles questionamentos, tá? Por que você coloca o cravo da Índia no beijinho? Eu vou responder, tá? Fique ligado aí, nos acompanhe que eu vou responder, tá? Vou responder essa pergunta. Tá todo mundo aqui fazendo as perguntas aqui. Ó, tá mandando várias perguntas aqui, tá massa, muita participação. Solução líquida. O que é que nós temos? O líquido, você já começa a ver uma maleabilidade entre as moléculas na fase líquida. Por que isso? Você pega o líquido, né, e coloca, você pega e mexe com o líquido, tá? Aí ele vai de acordo com o movimento que você der. Ok? Então, o que é que você percebe? Se liga aí, o raciocínio. Que o poder de atração entre as moléculas gasosas é mais ou menos igual ao poder de repulsão da molécula gasosa. Então, é por isso que tem essa maleabilidade no líquido, tá? Porque o poder de atração é mais ou menos igual ao poder de repulsão, ok? Então, nós temos o seguinte. Numa solução líquida, o soluto pode ser sólido, líquido e gasoso, tá? E o solvente sempre será líquido. Lógico, o raciocínio é esse. Então vamos lá. Próximo slide com os exemplícios. O que é exemplício? É exemplo com exercício. Então se liga aí. Solução aquosa de sacarose. O que é sacarose? É nosso açúcar de cozinha, tá? Então, C12H22O11. Então o que é que nós temos? A nossa açúcar, ela se encontra na fase sólida. Quando eu misturo o açúcar com água líquida, nós vamos ter uma solução adocicada e a solução líquida. Por quê? Porque o que está em maior quantidade, o solvente, está na fase líquida e o soluto, que está em menor quantidade, está na fase sólida. Ok? Solução líquida, tranquilo. O que é água com álcool? Então, o álcool é o soluto, que se encontra na fase líquida, e a água também é líquido e é o solvente, pois se apresenta com maior quantidade, por isso que é o solvente. Solução aquosa de oxigênio. Então é gás oxigênio imerso em uma solução líquida de água. Então o que é que nós temos aí, pessoal? Nós temos 3 exemplos, onde o soluto foi, em um exemplo, sólido, no outro líquido e no outro gasoso. Mas o solvente sempre foi líquido. Então é óbvio que uma solução líquida, o solvente sempre será líquido. Mas por que, Flávio, é óbvio? Você que ligou o YouTube agora, ligou a TV agora, por que é óbvio isso? É porque o solvente em uma solução é o que está em maior quantidade. Então, se uma solução é sólida, é porque o solvente só pode ser sólido, que é o que está em maior quantidade. Se uma solução é líquida, então o solvente só pode ser líquido, porque é o que está em maior quantidade. Ok? Vamos para o próximo slide. Então, solução gasosa. Então, já sei, Flávio. Se a solução líquida e sólida, o soluto pode ser sólido, líquido e gasoso, então a solução gasosa
o soluto também pode ser sólido, líquido e gasoso. O que você acha? Vou pensar. Não. Por que não? Porque nós estamos falando de solução, mistura homogênea. Mas Flávio, se um ônibus passa e com a velocidade joga essa poeira em cima de quem está na parada de ônibus, nós temos uma mistura homogênea, onde as partículas sólidas é o soluto e o ar atmosférico é o solvente. Eu paro novamente e faço a reflexão. Olha aqui, a nuvem aqui ao meu redor. Não, isso é uma mistura heterogênea, porque tem partículas sólidas. Nós estamos falando de uma mistura homogênea. Então, uma mistura homogênea e gasosa significa que o solvente é gás e o soluto sempre é gás. Muito cuidado nessa casca de banana para você não pisar. Se a solução é gasosa, o solvente e o soluto sempre serão gases. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Então, tá aí. Significa que o poder de atração entre as moléculas é muito inferior ao poder de repulsão. É por isso que o gás ocupa todo o recipiente onde ele está contido. Ok? Tudo tranquilo? Então, soluto sempre será gás, solvente sempre será gasoso. Exemplo disso é o ar atmosférico, tá? Alguma dúvida? Bota aqui no nosso WhatsApp. Então, pessoal, vamos lá. Fizemos aí a classificação das soluções, tá? Quanto ao estado de agregação, e vamos fazer quanto à natureza das partículas dispersas. Então, pessoal, uma solução molecular ou não eletrolítica. Por que a palavra não eletrolítica? Porque ela não conduz eletricidade. Uma solução molecular, ela não conduz eletricidade, tá? Então, é quando as partículas dispersas são moléculas, quando elas não conduzem eletricidade. Então, exemplo disso, açúcar, a nossa sacarose, C12H22O11 na fase sólida. Quando você coloca em água, vai ficar C12H22O11, mas no meio aquoso. Então, o que vai acontecer? A molécula da sacarose vai se quebrar? Não, ela vai ficar mais distanciada uma da outra, porque entre elas vai haver a água, tá? Então, é uma imersão. É como se você imaginasse você entrando numa piscina, evidentemente cheia de água, e você de calça. O que vai acontecer? A calça vai ficar toda afogada, a sua camisa toda afogada. Então, é isso. Quando você colocar o açúcar em água, o que vai acontecer com a molécula do açúcar? Ela vai ficar toda cada ligação mais distanciada uma da outra, porque vai existir a água entre elas, tá? Entre as moléculas da sacarose. Pessoal, próximo vai ser solução iônica ou eletrolítica. Por que ela pode ser chamada de eletrolítica? Porque essa solução conduz eletricidade, tá? Ela pode conduzir eletricidade. Então, qual é a definição? Quando as partículas dispersas são íons ou íons mais moléculas. Exemplo disso, pessoal. Sal de cozinha, o cloreto de sódio. Quando é colocado em água, vai formar o cátion sódio e o ânion sódio em meio aquoso, tá? Outro exemplo é o ácido cianídrico. Ácido cianídrico, tá? Esse ácido, quando colocado em água, vai formar o cátion, que é o hidrogênio protonizado, e o cianeto. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Tudo tranquilo? Vamos agora para a câmera 2. Porque iremos fazer um experimento nesse exato momento. Vamos lá, pessoal. Câmera 2. Aqui nós temos dois Beckers. Becker 1. Eita! Missão impossível. Tá? Eu quero lembrá-los que não façam esse experimento, tá? Na ausência de um adulto. Sempre tem que ter um adulto em sua residência para fazer esse experimento. Isso aqui é água. A água que a gente pode tomar, tá? Lembre-se aqui, pessoal. Aqui nós temos sal de cozinha, cloreto de sódio, tá? Vamos pegar a espátula e colocar o sal de cozinha nesse becker com água. Muito cuidado. Eu fiz esse experimento ontem com o Davi, tá? Meu filho de 2 anos e 11 meses. Ele gostou muito, tá? Aqui eu vou, tá? Colocar a sacarose. Sacarose, que é açúcar. Açúcar. Então, vou misturar o açúcar nesse exato momento. Misturei o açúcar nesse exato momento. Então, nós temos aqui. Aqui, água e sal de cozinha. Aqui, água e açúcar. Nós temos aqui um aparato, tá? Esse aparato é um aparato aqui,
que nós fizemos está ligado no interruptor, na corrente elétrica. Muito cuidado aqui, pessoal. Eu vou fechar o sistema aqui, ó. Então a lâmpada acende. Nós vamos fazer o seguinte, vamos observar se quando colocarmos os dois fios, a corrente vai ser fechada e a lâmpada vai acender. Muito cuidado. Pessoal, cadê a música aí da Missão Impossível? Não aconteceu com açúcar. Por quê? Açúcar no meio com água não forma íons. Então, o que acontece? Não ocorre a corrente elétrica. Vamos colocar o sal. Muito cuidado, pessoal. Eita! Acendeu? O que está acontecendo nesse exato momento, pessoal? A corrente saiu desse fio e navegou pela solução até atingir a ponta do outro fio. Isso nós chamamos de solvatação de íons. Então ocorre a corrente elétrica. É o que nós chamamos de uma solução eletrolítica, porque ocorre com condução de eletricidade. Agora vamos fazer outro teste. Vou pegar e colocar mais água aqui. Vamos fazer uma diluição. Qual é o intuito de fazer essa diluição? Será que a lâmpada vai ter a mesma incidência de luminosidade ou vai diminuir a luminosidade? Cara, é muito massa a química, cara. Olha, veja que ocorreu uma diminuição. Pouca, mas ocorreu uma diminuição. Então, amigos, nós estamos percebendo nesse exato momento que, voltando para a câmera 1, vamos lá. Câmera 1, o que a gente viu no nosso experimento, amigo estudante, é que nós vimos na prática que uma solução iônica conduz eletricidade e uma solução molecular não conduz eletricidade. Então, a solução iônica pode ser chamada de solução eletrolítica, porque conduz eletricidade. E uma solução molecular pode ser chamada de não eletrolítica, porque não conduz eletricidade. E lembre-se, à medida que você aumentou a quantidade de água, você fez a diluição da solução. Logo, a intensidade da lâmpada diminuiu. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. Por que a intensidade diminuiu? Porque a concentração diminuiu. Toda vez que você aumentar o volume da solução, vai ocorrer a diminuição da concentração do mesmo. Anote aí, tá? Porque esse conceito simples é muito importante nesse assunto. Vamos para o próximo slide, tá? Quanto à razão soluto-solvente. Pessoal, essa razão eu quero relatar para vocês algo. Quero dar um exemplo assim bem didático, um exemplo bem simplório. Então imagine só que o médico diga para mim, Flávio, você pode degustar 10 laranjas. No máximo 10 laranjas. Então, pessoal, se eu degusto a laranja, vocês vão me ver ou vão ver a laranja? Claro que vocês vão me ver, porque eu sou o solvente e a laranja é o soluto. O soluto vai estar disperso no solvente. Então, qual é o máximo, a quantidade máxima que eu posso dissolver? 10 laranjas. Então, outro conceito. Você está chateada com o seu namorado, com a sua namorada, tá? E você diz assim para o seu colega, diz assim, eu estou por aqui com ele. Eu estou saturado. Voltamos para o professor Luiz Fernando. Interpretação textual. Ó, Sage, aqui. Eu estou por aqui com ele. O que significa isso? Significa que você está no limite. Você mesmo disse, eu estou saturada dele. O que é uma solução saturada? É a quantidade máxima de soluto para um solvente. Então, quando o médico disse para Flávio que só pode degustar 10 laranjas, isso significa que é uma solução saturada. O máximo de laranja que um Flávio pode degustar são 10 laranjas. Então, é uma solução saturada. Menor do que essa quantidade, nós chamamos de solução insaturada, que pode ser subdividida em diluída e concentrada. Muito cuidado, mas muito cuidado aí. Se eu degusto apenas uma laranja, tá, uma laranja em comparação com 10, vocês acham que é uma solução diluída ou diluída?
Isso, vocês acertaram. É uma solução diluída, porque é uma quantidade pouca, muito pouco. Beleza, mas eu fui lá, degustei mais 8 laranjas. Então eu já tinha degustado uma, mais 8 dá 9. Está bem próximo do máximo. Então essa solução, essa nova solução, é uma solução concentrada ou uma solução concentrada? Isso mesmo, vocês entenderam? É uma solução concentrada, tá? Todo mundo entendeu? Solução diluída, solução concentrada e solução saturada. Massa! Vamos lá. Acompanharam? Quantas laranjas eu degustei até agora? 9. Ok. Mas vamos lá. Eu fui lá dentro, peguei uma laranja, degustei mais uma. O médico disse que está dentro do meu limite. Então mais uma dá 10. Então eu consegui o quê? Uma solução saturada. É o máximo, é a quantidade máxima de soluto para uma quantidade padrão de solvente. Aí, quantidade padrão de solvente, que aqui é o Flávio. Beleza, solução saturada. Mas a minha irmã chegou perto de mim e pegou um prato, tá? E degustou, eu estava lá degustando a laranja, 3 laranjas e tal. Nesse momento ela saiu e deixou uma laranja inteira lá, partida. Aí eu disse, poxa, cara, tá aqui do meu lado, não vou cair naquela conversa do médico, não. Vou degustar mais uma laranja. Aí minha irmã demorou, degustei mais outra laranja, 2 laranjas. Olha o cálculo, eram 10, mais 2 dá quanto? 12. Então nós temos uma solução que, pessoal, que passou de saturada. É uma solução que? Supersaturada. Supersaturada. E qual é a característica de uma solução supersaturada? Alguém disse, vai formar precipitado. Calma, não é isso não. A característica de uma solução supersaturada é uma solução instável. Então o que acontece? Nesse momento que eu degustei 2 laranjas a mais, eu tenho uma solução supersaturada, uma solução instável. Que momento é esse? É aquele momento que começa a dar, sabe, um mal-estar na barriga, você está querendo ir ali no banheiro, mas o filme Sessão da Tarde está muito bom, é Missão Impossível, está naquele capítulo que vai decidir tudo, aí você resolve não ir no banheiro, você fica lá, sentado no sofá, se prende, eu não sei se você passou por isso, mas eu já passei. Aí você segura a onda, tá? Segura a onda. É uma solução instável, tá lá. Supersaturada, instável. Aí, de repente, você olha para o prato da irmã e pega, presta muita atenção, pessoal. Presta muita atenção nesse exemplo lúdico. Você pega um bagaço de 1/4 de laranja. Exatamente, um bagaço. Você coloca na boca e degusta. Nesse exato momento, você sai correndo para o banheiro. Isso, você vai para a bacia sanitária e você vai fazer o que é normal fazer. Você vai produzir o que nós chamamos na química de precipitado. Quando seu pai, sua mãe dizer, você está passando mal, o que foi que você foi fazer no banheiro? Você pode dizer, veja quanta elegância, eu fui provocar a precipitação do excesso de alimento que eu estive durante o dia. Pode ser precipitado, pode ser corpo de fundo, ou pode ser fundo nadante. Tá mais para fundo nadante, né? Nesse nosso exemplo. Mas essas três, tá? Precipitado, fundo nadante ou corpo de fundo, se chama, é o excesso. Pessoal, esse exemplo lúdico, eu quero chamar a atenção por quê? Porque as pessoas erroneamente dizem que quando a solução é supersaturada, ela vai formar corpo de fundo. Ela não vai, ela pode vir ou não formar corpo de fundo. Muito cuidado, tá certo? Ela pode vir formar. E por que eu chamei muita atenção para um bagaço de 1/4 de laranja? Porque essa quantidade se chama germe de cristalização. Isso mesmo, anote-se no seu caderno de capa dura. Germe de cristalização é que provocou a cristalização de toda a quantidade em excesso. Então, o precipitado é equivalente às 2 laranjas em excesso, mais 1/4 de um bagaço de uma laranja. Então, isso se chama uma solução que era inicialmente supersaturada, instável, e aí ocorreu a formação do corpo de fundo. Tudo tranquilo? Voltando agora para os slides, nós temos o seguinte. Solução diluída quando a quantidade de soluto é muito pequena em relação à do solvente. A gente falou sobre isso. Concentrada quando a quantidade de soluto é grande em relação ao solvente. Saturada é quando é a quantidade máxima de soluto dissolvida numa quantidade padrão de solvente em uma determinada temperatura.
Supersaturada é quando a quantidade de soluto é maior que a máxima permitida, então esse sistema é um sistema instável, podendo vir ou não formar um precipitado. Ok? Então, uma coisa muito interessante que se chama coeficiente de solubilidade ou coeficiente de saturação. O que é isso, pessoal? É o coeficiente que satura, olha, quando uma solução é saturada, quando atinge a sua saturação, quando atinge a sua solubilidade máxima, ok? No nosso exemplo que está no caso aqui, eu quero chamar muita atenção para vocês agora, tá? A câmera para mim, lembrar daquela interpretação textual, tá? Eu quero que você pegue seu caderno de capa dura e anote o que a gente vai ler agora, tá? Interpretação. Flávio, quando eu estou contigo eu entendo, mas quando eu estou em casa eu não entendo. É porque você não anotou o que eu falei quando estava em sala de aula, tá? Então anote agora. Eu vou fazer a leitura, tá? Voltando lá para o slide. O que é que nós temos aí? Ó, nós temos que a solubilidade do cloreto de sódio é de 36 gramas dissolvidos em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Pessoal, tá vendo essa barra que está logo depois de 36 gramas? Essa barra significa, presta atenção, pode puxar no seu caderno uma seta. Essa barra que está aí significa estão dissolvidas em, se ligue, estão dissolvidas em 36 gramas de cloreto de sódio, olha a barra, estão dissolvidas em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Se você anotar isso, toda vez que você tiver esse problema na sua vista, na sua frente, você vai conseguir resolver, porque você vai conseguir fazer a interpretação textual do que está escrito no enunciado. Ok? Próximo slide, vamos ver aqui. Então nós temos aí o exemplo aí, pessoal. Veja, coeficiente de solubilidade ou de saturação do cloreto de sódio a 0 graus Celsius. Significa que ele consegue dissolver 35,7 gramas de cloreto de sódio em, olha a barra, em 100 gramas de água. Então, a 0 graus Celsius, 35,7 gramas de cloreto de sódio estão dissolvidos em 100 gramas de água. Agora, quando são 25 graus Celsius, quantos gramas são de sal? Aí está lá, 42 gramas de cloreto de sódio, olha a barrinha, dissolvidos em 100 gramas de água. Então lembre-se que a barrinha significa dissolvidos em. Ok, pessoal? Dissolvidos em. Então tá aqui o exemplo, tá? O desenho aí, tranquilo, né? 200 gramas de sal de cozinha dissolvido em 1 litro de água. Então é uma solução insaturada. Tá? 357 gramas de cloreto de sódio em 1 litro de água vai ser uma solução saturada. É o máximo de sal que 1 litro de água consegue dissolver. E quando ele colocou 400 gramas, passou 47 gramas, né? Perdão, 43 gramas foram a mais de cloreto de sódio. Então nós temos uma solução, uma mistura heterogênea, formada por uma solução saturada de sal dissolvido em água e o excesso que está no fundo do recipiente. É o chamado precipitado. Tá? Então nós temos aqui uma tabela. Tá? Uma tabela aí com 3 colunas. Tá? A primeira coluna é de composto. A segunda coluna, que é a coluna do meio, é a coluna de solubilidade, quantidade em gramas do soluto em 100 gramas de água. E a terceira coluna é a temperatura. Então vamos lá. Sacarose, sal de cozinha, açúcar de cozinha, tá? Então são 204 gramas de açúcar dissolvidos em, a barrinha, dissolvidos em 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Sal de cozinha, são 36 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Muita observação. A barrinha significa dissolvidos em. Nitrato de potássio. São 30 gramas de nitrato de potássio dissolvidos em 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Veja que agora o nosso último exemplo é continuando o nitrato de potássio, mas com a temperatura sendo de 30 graus Celsius. Olha o que nós observamos. Que teremos 46 gramas de nitrato de potássio dissolvidos em 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Então, amigo estudante, se liga. Quando a temperatura é constante e é o mesmo soluto e o mesmo solvente, significa que nós vamos ter
quantidades diretamente proporcionais quando a temperatura é constante, ok? Então, à medida que aumentou a quantidade de nitrato de potássio, também aumentou a quantidade de água dissolvendo a quantidade de nitrato de potássio, ok? Então, o que é que nós temos aí? Coeficiente de solubilidade, tá? Coeficiente de solubilidade. A solubilidade de nitrato de potássio em água a 30 graus é de 45,8 gramas de nitrato de potássio. Olha a barra, dissolvidos em 100 gramas. Deve ser interpretada da seguinte maneira. Então, pessoal, muito cuidado agora, tá? Olha como é que eu fiz questão de deixar aí no slide. 45,8 gramas deste sal de nitrato de potássio saturam 100 gramas de água a 30 graus Celsius, ok? Ou posso ler da seguinte forma: 100 gramas de água a 30 graus Celsius dissolvem no máximo 45,8 gramas deste sal. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Então, ó, próximo. Qual é a dica? Sendo a temperatura constante, a quantidade de soluto dissolvido e a quantidade de solvente são grandezas diretamente proporcionais. A dica aí no seu caderno, tá? Então, exempliço. Vou resolver esse exempliço aqui, tá? Sabendo que a solubilidade de cloreto de sódio, NaCl, é de 36 gramas barra 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Para tudo! Olha para mim, tá? Olha para mim. Veja só, pessoal. Nós precisamos fazer a interpretação deste enunciado. Quando ele fala que são 36 gramas barra 100 gramas de água, o que nós identificamos? O que significa a barra? Significa o seguinte: 36 gramas de cloreto de sódio, olha a barra, estão dissolvidos em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, já construímos para a gente. 36 gramas de cloreto de sódio estão dissolvidos em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Continuando a leitura do enunciado. Olha aí. Determine a massa deste sal que irá se dissolver completamente em 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, olha para o slide aí, pessoal. Muita calma, muita tranquilidade, tá? Eu vou deixar esses slides, eu vou postar nas redes sociais, no meu Instagram, PhD Flávio Ferreira, tá? Então, se liga aí que eu vou postar aí, na íntegra. Então, o que é que nós temos aí, pessoal? 36 gramas de cloreto de sódio estão dissolvidos em 100 gramas de água. Então, qual é a massa de cloreto de sódio que estará dissolvida em 200 gramas de água? Nós temos uma regra de 3. Então, nós vamos colocar assim, ó, 36 gramas está para a massa que nós queremos encontrar, assim como 100 gramas está para 200 gramas de água. Então, vamos fazer a regra de meio pelos extremos, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte: 100 gramas vezes a massa igual a 36 gramas vezes 200 gramas. Então, nessa nossa meio pelos extremos, vamos ver que 100 gramas está multiplicando a massa, é nossa incógnita. Vai passar para o segundo membro dividindo, pessoal. Então, vai passar dividindo e aí nós teremos 36 gramas vezes 200 dividido por 100. 200 dividido por 100 é igual a quanto? 2. 2 vezes 36 é igual a quanto, pessoal? 72. Pessoal, eu vou voltar agora para mim, tá? Temos questionamentos aí, muitas dúvidas, tá? Temos muitas dúvidas. Eu vou resolver algumas questões aqui e aquelas que eu não consegui resolver aqui, venham para as redes sociais minhas, tá? @PhD Flávio Ferreira. Eu vou postar os slides no nosso Instagram. Vou tirar dúvida com vocês, beleza? Vamos lá. Qual é a próxima dúvida? Vamos lá, pessoal. Dúvida de vocês, questionamentos de vocês. Guilherme Eren Luiza Guerra. Né? Guilherme, eu quero te agradecer, tá? Pela audiência, por você estar se dedicando. Muito obrigado. Eren Luiza Guerra, de Cabo de Santo Agostinho, cidade maravilhosa. Eu já lecionei lá no Ipojuca, no Instituto Federal de Ipojuca, tá? Então vamos lá. Comprimido efervescente com água são homogêneas, certo? Veja só, à medida que o comprimido está inteiro, tá? Você está vendo duas fases. Quando ele está totalmente dissolvido na água, é uma mistura homogênea, tá? Porque apresenta apenas uma única fase, tá? Sei que a água e óleo não se misturam, mas se ficar mexendo esses dois ingredientes,
o dia todo, muda alguma coisa? Cara, eu vou ser sincero contigo. Eu nunca fiz isso. Mas eu vou chegar em casa, vou tentar, tá? Eu vou fazer vamos combinar um negócio? Acessa meu Instagram, tu tenta do teu lado, eu tento do meu lado e a gente bate papo durante a semana sobre isso, tá? Pessoal, se vocês me convidarem, eu vou dar um aulão aí pra vocês com o maior prazer. Próximo questionamento, próxima dúvida. Beijo pra todos vocês aí. Ana Clara, Stephanie, tá? Tessia. Tem outro questionamento? Tá, Verônica. Ah, era aqui, cara. Então, Verônica Santos, era em Santa Terezinha. Beijo aí pra todos vocês. Quando preparamos uma solução aquosa formada pela mistura de um soluto e um solvente, em que este dissolve o máximo de soluto possível, como podemos classificá-la? Máximo de soluto possível. É uma solução saturada, tá, Verônica? Então, quando é o máximo de soluto dissolvido por uma quantidade padrão de solvente, é uma solução saturada. Ótima pergunta. Eu quero mandar um beijo para todos vocês do EREM em Santa Terezinha. Verônica, obrigado pela tua audiência, tá? Próximo slide, tá? Próximo slide. Cícero dos Santos Ferreira. EREM Doutor Mota Silveira. Ótimo. Beijo em todos vocês, Cícero. Valeu aí, tá? Gostaria de saber qual o conteúdo de química que mais devemos estudar para o SSA 2. Cícero, você pode ir na própria UPE, na FESP, vai estar lá o conteúdo. Eu vou postar nas minhas redes sociais o conteúdo, tá? E o meu, que eu dou orientação para você, é que você consiga estudar estequiometria, soluções e propriedade coligativa. É assunto que cai certeiro, cai direto, tá? Todo mundo cai questão disso aí, tá? Um beijo aí no teu coração. Emily Nayara. Emily, um beijo aí. Prazer. Ó, EREM professor Carlos Frederico do Rego Maciel Camaragibe, tá? Camaragibe. Quais as formas de se separar uma dispersão coloidal? Eu acho que é coloidal. Veja só, para você fazer uma separação coloidal, você vai fazer separação de misturas simples, tá? Separação física. Tá? Vou postar isso na rede, eu vou postar uns cards bem legais, explicando passo a passo, tá? Porque o tempo está corrido. Mas é separação física, ok? Não é química. Verônica Santos, EREM Santa Terezinha. Quando preparamos uma solução aquosa, essa já foi. Eu acho que acabou então, né? Acabou, entende? Alana, EREM CAC, Bezerros. Galera de Bezerro, um beijo grande para todos vocês. Me convide para eu ir para aí, fazer um aulão para vocês. Existe alguma outra solução, sem ser a iônica, que possua partículas dispersas de íons? Olha, ela ou é uma solução só com compostos iônicos ou molecular iônica, tá? Manda abraço para a Adriele, minha professora de química. Adriele, um beijão. Obrigado pelo trabalho que você está fazendo em sala de aula. Agora eu quero mandar um recado para você, amigo estudante, tá? Aquele recado que eu quero bater um papo contigo agora, sério, tá? É muito importante nesse momento. Veja, todos dizem para mim, meus colegas, que eu sonho muito alto. Eu tenho uma mania de sonhar alto. E eu os respondo da seguinte maneira. O custo de sonhar alto é o mesmo custo de sonhar baixo. Então eu só sonho alto. Eu só sonho alto, tá? Eu só sonho alto. Então, seja catalisador. Catalise a sua vida. Catalise as vidas das pessoas que passam por você, tá certo? Lembre-se disso. Tenha um sonho grande, mire na Lua sempre. Caso você erre a Lua, que é um planeta, uma estrela tão grande, você vai ficar entre as estrelas, onde é o seu verdadeiro lugar, porque você é a verdadeira estrela da sua vida, da sua história. Muito obrigado pela tua audiência e por essa maravilhosa companhia com vocês. Um beijo no coração de vocês. Essa demais fazer isso, galera! Eu tava morrendo de saudade, em casa o tempo todo. Tava morrendo de saudade. Eita! Acabou já? Acabou? Beleza. Novo. Eita, cara. Cansa demais. Tá bem, cara. Preocupada pra caramba com manhã. Que a saúde de manhã é muito delicada. Mas tá tudo bem. Eu vou tirar aqui. Tu depois coloca? Porque quando coloquei, eu esqueci. Tu quer sair, né? Eu vou...